Sejam mais uma vez bem-vindos ao estudo do livro Qualidade na Prática Mediúnica. Nós estamos no episódio 15. Uma pergunta aqui: como devemos proceder perante um fenômeno mediúnico no Evangelho no lar? Ou seja, quando a gente está fazendo o Evangelho em casa. Resposta: tratando-se de uma interferência perniciosa, pedir à pessoa que reaja. O fundamento do Evangelho no lar é criar um psiquismo saudável para a família e não o psiquismo de seres enfermiços. O espírito doente vem e participa, mas para aprender e curar-se, não para se comunicar. Tratando-se de uma entidade veneranda, não irá perturbar, pois saberá esperar o momento, o término do Evangelho, para uma outra vez oferecer a sua contribuição, interpretando a palavra, dando conselhos. Mas, repetimos, não habitualmente, para que se transforme numa reunião particular, familiar, em uma reunião de caráter mediúnico, né? O Evangelho no lar é uma terapia preventiva para problemas. Os espíritos vêm como assistente e não para interferir, né? Então, o Evangelho no lar é a reunião da família, né? Não deve haver incorporações nesses casos, né? Então, vamos ficar atentos a isso. Uma outra questão: que conselho você dá aos médiuns principiantes que ainda não sabem bem definir os limites entre as suas ideias e as que vêm do espírito, né? Aí nós podemos dizer que aquela fase do médium iniciante, né, que está ainda no animismo. Mas vamos lá, vamos à resposta aqui. Quando sentirem algo, deem expansão. Não tenham a preocupação de monologar. Ah, será que sou eu mesmo? A prática mediúnica é um laboratório. Estamos participando dela como intermediários do bem e não como cientistas ou pesquisadores à cata da perfeição absoluta. O trabalho de intercâmbio espiritual deve ser considerado como uma atividade de catacumba, numa comunhão estreita entre os espíritos benevolentes. Deve-se dar campo à comunicação, cabendo ao doutrinador avaliar se é um fenômeno anímico, mediúnico ou nervoso. Deixa-se a porta aberta e, em caso de dúvida, pergunta-se ao doutrinador no término da prática mediúnica: o que você achou daquela comunicação? Deve existir um mínimo de confiança entre os componentes de uma reunião mediúnica. Por quê? Havendo esse clima, a resposta virá com naturalidade. Caso o doutrinador diga: bem, eu achei que foi mais um fenômeno nervoso, procure relaxar, mas isso não desonra ninguém. Pode-se ter uma crise nervosa em casa, porque não se pode acontecer também na sala mediúnica. O sistema nervoso atua em qualquer lugar e principalmente na prática mediúnica, onde se processam intensas reações eletromagnéticas. Quando o fenômeno for anímico, o doutrinador deve dizer ao médium: você está com as ideias muito fixas. Cabe ao sensitivo refletir e controlar-se. Na hipótese de entidade muito repetitiva, e elas sempre retornam com os mesmos chavões, o médium deve controlar mentalmente, dialogando com o espírito. Absolutamente. Ou você incorpora e se comunica dando a mensagem, ou então não permite a comunicação. Isso deve ser feito para que o espírito não fique explorando o fluido do sensitivo. No caso em que a entidade fique
externando pensamentos repetitivos, como, por exemplo, eu vou matá-la, eu mato, levando um tempo infindo a repetir as mesmas palavras para perturbar a sensibilidade do médium e impedir que outros espíritos se comuniquem, cabe ao medianeiro ajudar o comunicante dizendo: informe a que veio, ou não lhe dou o campo mental, né? Então, esses fatos, aquele médium que tem a capacidade de incorporar tem que ter em mente sempre isso. Mas vamos a outra questão aqui. Observam-se médiuns com permanentes dúvidas quanto à autenticidade das comunicações, mesmo quando estas ocorrem por seu intermédio. Como superar isso? Resposta: insistindo no exercício da educação mediúnica. Sempre usamos uma imagem, uma pessoa grotesca. Quando se vai ao dentista, a primeira frase que se pronuncia é: abra a boca. Se nós dissermos não vou abrir, nada poderá ser feito. Na prática mediúnica, a primeira atitude do sensitivo é abrir a boca da alma e ficar aguardando a ideia para exteriorizá-la. A tarefa do doutrinador que conhece a pessoa é a de examinar o que o médium está falando. Daí a necessidade do relacionamento antecipado para aquilatar a qualidade do comunicado. Segundo Kardec, no fenômeno mediúnico há nuances de natureza anímica, porque é da personalidade. Se o espírito dá um recado ao médium, transmite-o da forma como entendeu, ou por uma razão a considerar. O pensamento do comunicante possui uma linguagem universal. Portanto, a interpretação é feita pelo intermediário. O médium não é uma máquina gravadora. Se alguém, no final dos trabalhos, nos perguntar como foi a prática mediúnica de hoje, vamos contar conforme a entendemos. Vai ser autêntico porque retrata o espírito do trabalho de intercâmbio espiritual e será também um fenômeno pessoal, porque as ideias são vestidas com a palavra do narrador. Ninguém pode esperar, durante a prática mediúnica, que se comunique um espírito falando grego ou turco imediatamente. Ele tem de usar o médium. Se o sensitivo não teve nenhuma encarnação na Grécia ou na Turquia, não poderá falar o idioma desses países, simplesmente porque não possui matriz sedimentadas no seu perispírito para que se dê o fenômeno de xexoglossia. Um exemplo, sou um indivíduo analfabeto e digo a duas pessoas. Dê este recado a determinada pessoa. Uma de média cultura e outra lúcida. Pergunta-se: quem dará o melhor recado? A que tiver melhor capacidade intelectual é o lógico. Assim é na questão da mediunidade. Os médiuns mais bem dotados possuem uma capacidade maior de transmitir o pensamento das entidades comunicantes. É preciso também adicionar-se aí o fator filtragem, que é o produto de um trabalho de educação mediúnica a longo curso, na qual se inclui a sintonia e o exercício mediúnico, né? Então, a gente pode colocar sempre mais uma situação, não é? O estudo é fundamental na prática mediúnica. Os médiuns devem estar sempre estudando, sempre conhecendo a doutrina, porque cada vez que a gente lê alguma coisa, a gente tem um raciocínio determinado.
Portanto, a leitura e a prática mediúnica, o estudo, vão levar sempre a comunicações muito melhores do que as anteriores. Bom, eu vou parar por aqui, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Muito obrigado.